Olá, professor, como vai? Meu nome é Tiago Santoro, faço parte do curso de História do Polo da UFRPE de Carpina, fazendo aqui o vídeo de solicitação da primeira VA, como o senhor nos pediu. Vamos lá, analisar os quatro primeiros assuntos da primeira VA. Em primeiro, o senhor nos pediu assim um resumo, né? Que a gente não fosse um resumo, fosse o que a gente entendeu. Então eu vou falar com as minhas palavras como a gente entendeu. No primeiro tópico, o primeiro fórum da primeira semana, foi que a gente externasse com nossas palavras como a periodização da Idade Média. A Idade Média, assim, pelo que foi visto, o que a gente tem de conhecimento de mundo, ela é dada como aquela idade da estagnação, a idade que tudo deu errado, a idade da supressão do conhecimento, onde a igreja era detetora de tudo, o povo ficava à míngua. Bom, isso é o que é passado basicamente na história regular. Infelizmente, é o que a gente vê em história regular. Como a gente, eu costumo dizer muito isso. Como estou estudando história agora, eu estou vendo de fato a história como a história é, a história pelos olhos de um historiador, de um buscador de conhecimento. Assim, se pelo menos metade dessa história que a gente vem aprendendo na faculdade de fato pudesse chegar aos ouvidos das pessoas reais, as pessoas do cotidiano, pô, nosso domínio, pelo menos assim, eu não sei como é o estudo de história em outros países, mas pelo menos aqui no Brasil ia ser completamente diferente, porque aqui a gente tem essa visão que a Idade Média é tipo assim, aquela onde você vivia a expectativa de vida até 30 anos, depois ia morrer, mas não, na Idade Média a gente teve a Renascença, teve vários pensadores que surgiram nesse período, muitas coisas boas aconteceram. Sim, é até uma inverdade poder chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Aconteceu uma grande praga ali, aconteceu a pandemia, agora a gente está na Idade Moderna e nem por isso é uma Idade das Trevas, né? Isso foi bem, eu acho que foi bem uma estereotipação falando sobre a Idade Média, porque muitas coisas a gente teve avanços em filosofia, avanços em produção artística, enfim, várias. Isso assim foi que eu como aluno, né, aprendi agora sim. Aí passando já para o segundo tópico, a gente fala sobre as metodologias de ensino da história medieval. Agora as metodologias de ensino diferentes de como era antes, né? Hoje a gente vive a era da tecnologia. Hoje a gente tem acesso a vários tipos de informações, vários tipos de materiais, artigos. A gente tem acesso a imagens que antes não tinha. Se a gente quisesse uma imagem que estivesse na Europa, eu não vou buscar nem tanto, eu vou botar na década de 80. A gente não tinha aquela flexibilidade. O máximo que poderia chegar e olhar, porque não seria feito, seria por fax. Mas ninguém em sã consciência passaria um documento histórico por fax. Ele viria por uma fotocópia que ia chegar, passar alguns meses para chegar aqui, para ser analisado e não seria o documento original, né? Com essa implantação que vem acontecendo, com a mudança no ensino, a gente tem agora uma flexibilidade muito grande para poder ver materiais, a divulgação, a velocidade que a informação está se propagando hoje. Hoje a gente coloca qualquer uma nova descoberta na rede social, não precisa nem ser rede social, você só lança num site de notícias. O mundo fica sabendo em questão de minutos. Eu não digo nem horas, minutos já viraliza. É como teve a descoberta de um arqueólogo que ele disse que ele está bem próximo de achar a tumba de Cleópatra, que está uma escavação que ele está fazendo no Nilo, né? Aí isso ajuda com que a gente tenha uma maior disseminação no campo acadêmico sobre como as coisas estão funcionando, visibilidades que antes a gente não tinha, citando de novo a década de 80, visibilidade que a gente não tinha na década de 80, que hoje a gente pode ter a qualquer momento, pegando assim, vendo, e isso pra gente, professor, cara, isso é ótimo pra gente, da gente, o futuro professor no caso, né? Pra gente poder passar para os alunos, ó, tem aqui, ó, essa imagem que acabou de chegar, essa imagem tem alguns dias que já
estava no Egito e agora está aqui para vocês. Vocês estão sabendo isso em tempo real. Vocês estão sendo uma geração que está sendo atualizada das coisas que estão acontecendo, basicamente em tempo real. Coisas que as descobertas que os historiadores, citando as análises que a gente falou agora, assim, mudanças que vieram acontecendo por conta deles, né? Aí agora vamos para assim o terceiro tópico, assim que especialmente foi um dos que eu mais gostei, que foi o mundo romano e as invasões do mundo bárbaro. Ali é surreal a, a explicação do grande Império Romano, a sua expansão que ele vai tocando a borda dos mundos dados como bárbaros, né? Aqui a câmera aqui, dados como os bárbaros e eles chegando com aquela pompa toda, nós somos um mundo civilizado e vamos colonizar você, vamos domesticar vocês, em outras palavras. Vocês vão ter que. E os bárbaros não, a gente tem nossa cultura, a gente vai fazer oposição. E conseguiram, mantiveram oposições, lutaram, foi ferrenha, principalmente os povos germânicos. O pessoal brigou. Há um ponto do próprio Império Romano se ver forçado. Pô, a gente não está conseguindo quebrá-los, vamos tentar dobrá-los. Tentaram comprar os reis, como alguns reis foram comprados. E houve aquela. Uma coisa que é bem legal: houve aquela miscigenação, houve aquela troca de informação. Não é porque você chegou de fora com uma coisa que o que a gente já tem aqui não vale. Foi uma troca de informação assim muito legal, que a gente vê historicamente falando. É, o Império Romano ele deu, mas também ele recebeu muita informação. Foi algo assim que a gente pode passando assim, né, passar para os alunos que eles chegaram, muitos eles dominaram. Mas tiveram alguns que eles não conseguiram dobrar, como o Poviceno mesmo. O Poviceno citando a rainha guerreira dele, Boudica. A mulher foi punk, uma tropa muito menor e mesmo assim ela conseguiu segurar lá até, assim, ela morreu, né? Mataram, porque foi traída. Mas ela conseguiu segurar algo que era. Ela conseguiu. Teve também, a gente pode citar também Germânico. Germânico, que eu não lembro a data, eu lembro que eu li algo sobre ele. Ele conseguiu derrotar 4 legiões. Teve uma batalha que ele conseguiu derrotar 4 legiões. 4 legiões é algo assim surreal a gente pensar que o Império Romano forte ter sido derrotado, ter perdido quatro, 4 legiões. Mas por quê? Porque Germânico era um germânico, né, o povo germânico que a gente diz hoje, e foi criado em Roma. Ele aprendeu os conteúdos, né? Eu achei isso muito interessante. Isso é algo que se a gente passa para os alunos, assim, dá um enriquecimento maior, uma coisa assim bem legal. Eu gostei muito desse tópico, desse terceiro fórum que a gente passou. Eu li bastante ele pelos materiais que foram fornecidos e li também, fui atrás de mais materiais. É tanto que eu consegui citar o germânico, que eu achei bem bacana ele. E agora a gente vai chegando já naquela partezinha do cristianismo, Igreja Católica e Império Carolígio. Como eu citei no meu fórum, eles são o tripé da Idade Média. Porque a gente tem o cristianismo como religião padrão, a igreja como mantenedora desses costumes, regendo quem vai, o que é certo, o que não é certo, a detentora do conhecimento, e o Império Carolígio, que é aquele que aplica o que está acontecendo com a coroação de Carlos Magno, ele impondo que aquela vai ser a religião do Império, é tudo aquele assim, a luz que o cristianismo quis dar ao mundo sobre o controle da Igreja Católica na época, né, que fazia manter o termo mantenedor. É tempo que eu até escrevi aqui. Em suma, o cristianismo e a Igreja Católica foram fundamentais para o mundo feudal e o Império Carolígio simbolizou a união entre fé e poder. Eles conseguiram assim, fazer dar certo sem ser uma forma abusiva. Como a gente sabe que a história tá aí para nos dizer, em alguns reinos foram abusivos. Aquela coisa, se você não fizer, você vai para o inferno, você tem que obedecer, você tem que estar preso à igreja. Pelo menos no período
do Império Carolígio de Carlos Magno, a gente pode ter visto que a ideia original dele funcionou. Funcionou. E isso que é o bacana. Isso é o que é o bacana, que a gente viu que foram três pilares do mundo feudal que a gente conhece hoje, né? Botando a igreja como mantenedora do conhecimento, estabelecendo que o direito do rei é uma coisa que vem de Deus, é um poder, uma implantação divina, com a expansão do cristianismo, que era uma das funções do Império Carolígio, né? Que ele sim, eu achei muito bacana, gostei muito, professor, gostei muito, viu? Esse foi meu vídeo de primeira VA. Tamo junto.